Cumprimentando a todos, declarar aberta a sessão de nossa quarta Câmara e anuncio que serão adiados o 34 da pauta, o 12 da pauta geral, o 15 da pauta geral, o 17 da pauta geral, o 22 também da pauta geral, o 2 da pauta geral e o 3 da pauta geral. Cumprimentando agora o desembargador Zucchim, vamos então dar início ao nosso trabalho. Então vamos julgar, em primeiro lugar, o 7 da pauta geral. É um recurso de embargo de declaração em que embargante Elésio Renato Schaeffer e embargado Banco Mizuno do Brasil S.A. É relatora a desembargadora Serli, acompanha a turma a desembargadora Cleuci, eu também, e o desembargador Carlos Alberto, e ainda o desembargador Zucchim, porque é um embargo de declaração da técnica, estamos jogando com essa ampliação. Uma palavra, eminente relatora. Seis da pauta geral. É o embargo de declaração que foi julgado com o técnico. Pode ser pela ementa? De minha parte, pode. Pode? Pode. Recurso de apelação civil, ação de cobrança, seguro obrigatório de EPVAT, invalidez, condenação irrisória, honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, majoração, necessidade, juros de mora a partir da citação, precedentes, recurso conhecido parcialmente provido. CPJI, o 7 da pauta geral. Digo, mudando. Esse é o 7º, né? Pauta geral. Pauta Mas geral. o 7, Desculpa, o 6 e li o do 7, PJ. o 6 e o 7 pode julgar Tá. junto, né? Então já já li fica o anunciado 6. também o 7 da pauta, que são as mesmas partes. É. O 6 e o 7 exatamente a mesma coisa. Isso mesmo. Vossa Excelência, então, está num divisor do acordo embargado, os defeitos apontados, está rejeitando os Exatamente, embargos. rejeitando ambos. Tem alguma divergência? Não? Então, embargos rejeitados. Divergência? Desembargadora, a senhora, Vossa Excelência, fez uma observaçãozinha no 6 da pauta. No 6 eu fiz parcialmente provido. Então, o 6, com essa observação de parcialmente provido. É. Pode liberar o desembargador Zucchim. Desembargador Zucchim, Tem dúvida? Não tem mais. Então tá. que pena, né? Vossa Excelência, com esse gás, com essa vontade de Os trabalhar, dois e nós estão livres, precisamos de estão sua julgados. inteligência. Desculpa. Agradecemos a sua colaboração. Esse daqui tem que pedir para ele ser mesmo do Carlos, está convocado. Esse é do senhor, é o 13. 13, cadê ele? Onde é que ele foi parar? Estava aqui. O pessoal da grafia pediu para o senhor anunciar o número da pauta bem alto. Cadê o voto que estava aqui do 13? O senhor enviou ele junto.
Em julgamento, então, 13 da pauta geral, é uma apelação em que figura como apelante Custódio Alves Muniz, apelado Valtênio Alves Ribeiro e apelado Bradesco Vida Previdência. Eu sou relator, integra a turma, desembargador Cleuci, desembargador Carlos Alberto. Eu estou dizendo que a orientação do STJ no que toca ao seguro, não é isso? Pessoais, eu estou, então, nesse caso, dando parcial provimento ao recurso para julgar procedente o pedido de ação e condenar solidariamente os requeridos a pagá-los. É isso? A Vossa Excelência está de acordo? Só porque ele falou que está bonito? Não, né? Então, recurso provido. Bonito, eu estou dizendo, está fundamentado e foi numa tese que eu não tinha reparado. Está parcialmente provido aqui. Então fica parcialmente provido, que o autor quer mais. Recurso parcialmente provido. Qual que é esse aqui? Próximo. Esse aqui o senhor passa a presidência para a desembargadora Serli, que o senhor tem que pedir. Desembargador Serli, presença com Vossa Excelência para julgar o 8 da pauta geral. Não vou nem anunciar. William. Chama a julgamento 8 da pauta geral, embargante João Oliveira de Lima, embargado Banco do Brasil Sociedade Anônima e apelado Banco do Brasil. Compõe a Câmara. Compõe a Câmara desembargadora Cleuci e desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Eu consulto os pares, só pela ementa pode ser. Tá. Embargos de declaração, apelação civil, ação de arbitramento e honorários advocatícios, direito subjetivo ao recebimento dos honorários na proporção dos serviços prestados, atuação meritória, majoração, impossibilidade, omissão indemonstrada, acórdão que tratou integralmente da matéria, rediscussão da matéria e pré-questionamento, recurso desprovido. Desembargador Cleuci? Por unanimidade. Por unanimidade, desproveram os embargos. Devolvo a presidência. Desembargador Carlos Alberto, Vossa Excelência, embora fosse prazeroso tê-lo aqui, a Vossa Excelência fica liberado e agradecemos a sua colaboração, aliás, sempre prestimosa. Em julgamento, o 5 da pauta geral, que é um recurso de apelação que figura como apelante Yoshikazu Oka e apelante também o Wilson Alves da Silva. Eles são reciprocamente apelantes e apelados. Tem pedido de sustentação. Tá bom. Vamos lá. Recursos de apelação interpostos por Yoshikazu Oka e outra, e Ed Wilson Alves da Silva e outro, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual com a consequente reintegração dos autores na posse da área litigiosa. Determinou que os requeridos procedam à indenização aos autores pelo uso indevido do imóvel em 2% sobre o valor do contrato, devidamente atualizado, com o abatimento da quantia de R$10.000 referente ao pagamento de sinal pelo requerido, também a ser utilizado, com juros de mora. Coincidência deverá ser feita a partir do inadimplemento, bem como a correção monetária pelo NPC a partir da aprovação da sentença. Julgou improcedente a reconvenção e, por fim, condenou os requeridos ao pagamento das despesas processuais, custas e honorários advocatícios habitados em 15% do valor da causa. Em suas razões, os apelantes Yoshikazu Oka e Oliana do Prado Oka, em preliminar, sustento sejam apreciadas questões de incompetência do juiz em razão do conhecimento da ação de uso capião que recai sobre o imóvel objeto do litígio, na comarca de Itapurá. Aduz que, apesar de a questão já ter sido decidida em exceção de incompetência, não há falar em aplicação do 507, porquanto a preclusão consumativa não mais existe no sistema vigente que autoriza o conhecimento da matéria em qualquer tempo de jurisdição. B. O conhecimento e provimento do agravo retido, interposto a fim de converter a decisão proferida de folha 6 a fim de julgar extinto o processo sem exame do mérito. C. Carência de ação
porquanto o objeto da ação é rescisão de contrato de posse, enquanto são apenas decorrentes de domínio, detentor de domínio. Aduz que é o conteúdo do acordo homologado na ação reivindicatória, objeto do contrato que os autores pretendem rescindir, o que deve ser buscado por meio de cumprimento de sentença em evidente erro de procedimento. Repete ainda, a nulidade da sentença por justiciamento de defesa, porquanto postularam fosse oficiado do Banco do Brasil para que informasse o valor da dívida dos requeridos, cujo ofício não foi respondido e o feito, todavia, julgado que acarreta cerceamento de defesa, especialmente porque a sentença consignou que os requeridos deixaram de comprovar o montante da dívida. Postula seja acolhida a preliminar a fim de que seja cumprida a decisão que determinou ao Banco do Brasil e respondesse ao que for intimado. No mérito, asseguram que suspenderam os pagamentos do negócio firmado com os autores em decorrência do fato de que descobriram que o domínio não correspondia ao local da posse ocupada. Dizem que, por primeiro, os autores ajuizaram a ação possessória, extinta porque os apelados nunca tiveram posse sobre a mesma. Asseguram que os requeridos, ora apelantes, crentes de que referido domínio era realmente o lugar onde ocupam, firmaram o negócio para adquirir o título dominial. Posteriormente, tomaram conhecimento que haviam sido enganados, porquanto o domínio não se assentava no local onde tinham a posse. Explico que os apelantes tinham a posse, os apelados afirmavam ser detentor do título domínio e com o objetivo de, por fim, as demandas possessórias, os apelantes compraram o domínio dos apelados que, como já dito, a localização física não era aquela que tinha a posse, mas sim recaíam sobre terras pertencentes a Olavo Dama Weber. Asseguram que há documentos expedidos pelo cartório de primeiro ofício de Lucas, dotado de fé pública, do qual se extrai a existência de superposição e deslocamento dos imóveis dos autores apelados, de modo que as matrículas, insistem, imobiliárias dos autores estão fisicamente deslocadas em local diverso, onde o senhor Olavo exerce a posse. Dizem que, em depoimento, o senhor Olavo afirmou que é o possuidor há mais de 20 anos dos imóveis onde se assentam as matrículas, números tais e tais, o que impõe a necessidade de julgar simultaneamente o processo com a ação de uso capião. Por fim, entendem que só tinham a obrigação de cumprir o pactuado com os apelados se o domínio que fora vendido tivesse a mesma locação onde exerce a posse. Requer a procedência parcial da reconvenção a fim de que os autores sejam condenados a devolver o valor de 10 mil pagos a título de entrada e rescisão do contrato. Postulam sejam acolhidas preliminares, se ultrapassadas no mérito, o provimento do recurso a fim de julgar improcedente o pedido de ação de posse e afastar o pedido de indenização por perdas e danos de 2% do valor do contrato, porquanto os apelantes jamais usufruíram de terras dos apelados, na medida em que esses transmitiram a posse, o que reflete, por sua vez, uma verba sucumbencial. Se mantida a sentença, postulam que a verba honorária seja condenada sobre a condenação por perdas e danos, seja de 10% sobre o valor que cada parte ficou vencida na demanda. Requer ainda a redução do percentual da verba honorária de 15%, que importa em 226 metal, quantia que deve ser reduzida para 10%. Em seu recurso de apelação, é de Wilson e outro. Postula a reforma da sentença no que tange a fixação da indenização de 10% sobre o valor do contrato. Em síntese, porque os apelados arrendaram a área objeto do litígio, o que se comprova por meio de certidão anexada aos autos, pedida pelo cartório de segundo ofício de Lucas, que dá conta que o senhor Yoshikazu Oka reconheceu firma em 31/5/2013 em recibo de arrendamento rural do ano 2013, ocasião que declarou que recebeu 10 mil sacas de soja referente ao arrendamento rural a serviço prestado por Marino José Franz, que equivale aproximadamente a R$500 mil. Postula a reforma da sentença a fim de condenar os requeridos ao pagamento da indenização pelo uso do imóvel, as 40% parcelas de 10 mil, já vencidas até o julgamento da ação, acrescida das que vencerem exatamente corrigida, etc. Em contrarrazões, Oka Yakuso nega todos os pontos alegados no recurso do autor. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra agora, o eminente advogado dos apelantes, um dos apelantes, né? Pelo prazo regimental. Com a palavra, você. Excelentíssimo senhor presidente
desembargador Guiomar Teodoro Borges, que é o relator do feito ora em julgamento. Excelentíssima senhora desembargadora Cleuci Terezinha, que fará parte também deste julgamento. Excelentíssima senhora desembargadora Serli Marcondes Alves, que também fará parte deste julgamento. Excelentíssima senhora representante do Ministério Público, serventuários da Justiça aqui presente, colegas, advogados. Senhor presidente, depois do minucioso e criterioso relatório, eu me rendo e as minhas homenagens, porque demonstra que realmente se inteirou, como de costume, de todo o processo, neste relatório sucinto, objetivo, mas muito criterioso. Senhor presidente, senhores julgadores, trata-se, na verdade, de um verdadeiro deboche contra a dignidade da justiça e contra a parte adversa, e confiante na demora da prestação jurisdicional, como é de costume nesse país, os apelantes Yoshikazu Oka e sua esposa abusaram e usaram de todos os meios possíveis para procrastinar este feito, e que vem ocorrendo pelo menos até este momento. Sabe lá se ainda vão inventar mais alguma nova, porque trata-se de um verdadeiro ninja, e que nós não podemos imaginar até onde querem chegar, enriquecendo sem causa, colhendo os frutos daquilo que nunca plantou, enganando a todos e tirando verdadeiro proveito, em detrimento do prejuízo de outrem, que nesse caso é de Wilson Alves da Silva e sua esposa. Resumindo, eminentes julgadores, trata-se apenas de uma ação de rescisão contratual, onde o comprador de uma área de terras agricultáveis comprou e não pagou. Ele confessa isso nos autos. Alega que não pagou porque o agronegócio não estava dando certo, não sei o que tem. Isso não justifica os demais procedimentos processuais inventados para tirar cada vez mais proveito, porque a cada ação, esse processo já esteve no tribunal por várias oportunidades através de agravos. Agravos totalmente procrastinatórios, e nenhum tiveram sucesso. Então, este tribunal já deu várias respostas às tentativas intentadas pela parte adversa. Contudo, a cada ato desse, excelências, é um ano de colheita a mais. E isso já se passa de 10 anos. O contrato foi realizado em 2002.
durante mais de 3 anos, a tentativa de resgatar a área alienada. Contudo, houve a resistência até hoje da devolução da área, nem antes da própria ação de rescisão do contrato. E após a rescisão do contrato, começou então uma verdadeira batalha jurídica que estamos aqui hoje a julgar mais um capítulo. Então é muito simples. Ele ingressa com todo tipo de procedimento, até mesmo uma representação ao juízo que anulou uma decisão monocrática, e diga-se de passagem corretamente, porque essa decisão já foi objeto de apreciação neste sodalício e que manteve aquela decisão porque escorreita. Então não tem por que se discutir na apelação anular a sentença por questões outras. A sentença deve ser mantida porque fez parcialmente a justiça. Eu digo, senhores julgadores, parcialmente porque ela também é objeto de apelação por nossa parte, pela parte do apelante que aqui estou a patrocinar a sua defesa. Apenas em um ponto da decisão, qual seja o valor fixado na indenização, que o juízo singular, apesar do acerto parcial, ele condenou em apenas 1% do valor da causa como indenização por danos pelos prejuízos causados à parte autora, ora também apelante. Então, nesse particular, excelências, a sentença deve ser corrigida e o nosso apelo provido para majorar este percentual num patamar mais justo, mais adequado à própria ação, ao próprio processo. Existe também um agravo retido, muito bem relatado pelo eminente desembargador relator. Todas as questões colocadas neste agravo retido também deve ser rechaçado e improvido totalmente, porque nada se aproveita, apenas mais uma tentativa de procrastinar e retardar a decisão final deste processo. Então, excelências, o pedido de rescisão contratual já foi objeto de julgamento positivo na instância primeira e deve ser referendado por este sodalício, por ser uma questão de justiça. Então, no tocante à rescisão, nada a reparar. E confiante no saber jurídico de vossas excelências, na sensibilidade, nós pedimos que seja improvido o apelo de Yoshikazu Oka e provido o apelo de Ed Wilson
para majorar a indenização que foi fixada pelo juízo singular. Obrigado a todos. E manifestação da outra parte, não, né? Não. Vamos lá. Bom, a gente está em uma ação, era uma compra e venda, segundo consta, teria havido inadimplemento e o juiz julgou a ação procedente e a discussão é se era o caso de julgar procedente e a indenização pela ocupação. Tem duas preliminares, a primeira delas é de incompetência do juiz, eu já vou examiná-las e estou dizendo. Por primeiro, no que tange a alegada incompetência do juiz em razão da ação de uso capião sobre os mesmos imóveis e tramitando a comarca Itapural, sem razão os recorrentes, mas em razão do contexto que for arguído, bem como ponderou o prolator da sentença. Eu digo o que o juiz diz. Diz o magistrado. No que diz respeito à alegação de incompetência de juiz, juntada aos atos após os memoriais finais, vislumbra-se que os requeridos anexaram petição alegando que localizaram, junto à comarca de Itapurá, a existência de ação de uso capião número tal, onde Olavo Weber, pessoa essa que foi testemunha do requerido nos autos, pleiteia o domínio das áreas matriculadas sob números tais. Pois bem. Afirmam que naquela ação de uso capião figuram no polo passivo todos os autores da presente ação da rescisão contratual, sendo que, no caso, se acaso for proferido julgamento nessa demanda, tal situação deverá levar a decisões conflitantes. Requerem, assim, seja acatado o presente pedido para declarar a incompetência desse juiz Diamantino, remetendo os autos para a comarca de Itapurá. Contudo, ainda diz o juiz, a alegação de incompetência deste juiz Diamantino não pode prosperar, convindo destacar que já fora analisada a questão na exceção de competência número tal, apensada a estes autos, a qual foi julgada improcedente, não podendo sua discussão ser perpetuada ad eterno, nos termos do artigo 507 do novo Código de Processo, que diz, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas em outra matéria precoce. É bom frisar, agora digo eu, é bom frisar que, ao contrário do entendimento dos recorrentes, que o direito de arguir matéria de ordem pública a qualquer tempo ou grau de jurisdição não se confunde com a possibilidade de rediscussão ad eterna da questão. Desse modo, constatado que a alegação da parte quanto à incompetência do juiz foi enfrentada e rejeitada, neste caso, a matéria já está preclusa. Essa é a orientação da jurisprudência e, com essas considerações, eu estou, então, considerando preclusa a matéria e rejeitando essas preliminares. O voto da vereadora Serli. De acordo. A outra é de um agravo retido. Nas folhas 682, consta a decisão da lavra do desembargador Donato Ojeda, que converteu em retido o agravo no julgamento número tal interposto pelos requeridos Yoshikazu, eu já estou falando o nome da peixaria, né? Yoshikazu Oka, que tem por objeto a reforma da decisão que rejeitou o pedido de preliminar de realização de perícia. Após, observa-se que os requerentes pugnaram porque fosse novamente apreciado o pedido liminar, bem como requereram que os réus informassem sobre o arrendamento dos imóveis, efetuasse depósito judicial dos lucros e ainda pugnaram pelo pugmento da realização de inspeção judicial. Em 9 de 4 de 2010, o magistrado deferiu o pedido de inscrição à margem das matrículas, números tais da presente ação, bem como considerou que houve equívoco no despacho senador, por quanto de folhas 347 havia sido postulado pedido de realização de prova pericial, de modo que, então, mesmo com o julgamento, foi deferida a produção de prova. Note-se que as partes apresentaram quesitos, foi colhido o depoimento da parte requerente, consta o depoimento apenas do Oca, em razão da desistência da oitiva da testemunha da esposa. Em razão da discordância quanto aos honorários do perito, protocolado em diversas petições, foi feita a chamada à ordem, ocasião em que, com acerto, foi indeferido o pedido de prova pericial. Com efeito, a prova pericial postulada pelos requeridos apelantes tem por objeto comprovar a alegada superposição diária que, segundo argumento, está devidamente comprovado por meio de documento que tem fé pública, denominada Carta de Exigência. Ao proceder o pedido de chamamento do feito à ordem, o magistrado singular ponderou a desnecessidade da perícia, etc. E tal. E com essas considerações, eu estou dizendo que a decisão decidiu certo e estou negando provimento ao agravo retido. Com o voto do vereador Serli. De acordo. Certo. Vereadora Cleuci. Agora vamos para o mérito. Cuida-se de ação de rescisão contratual proposta por Ed Wilson contra Oka, Yoshikazu Oka,
e tem como objeto instrumento particular de compra e venda de imóvel. Alguns fatos necessários ao exame dos delitos da controvérsia. Sobressai da inicial que os apelados autores, no ano de 1990, adquiriram 2 áreas de terra nas quais os requeridos, ora apelantes, esposa. Em momento posterior, promoveram invasão e passaram a explorá-la sem qualquer autorização, fato que motivou os apelados autores a propositura inicial de uma ação de reintegração de posse e posterior reivindicatória, as quais tramitaram na comarca de Diamantina. No decorrer da tramitação daqueles feitos, as partes celebraram um contrato de compromisso de compra e venda, em que os autores apelados venderam aos requeridos apelantes, e achou chocada, os imóveis objeto da discussão. No referido contrato de compra e venda, as partes, de forma expressa em cláusula, acordaram pela extinção das ações que até então tramitavam. Depois de extintas referidas ações, em razão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, os apelados anteriores autores informaram que não houve cumprimento total do contrato celebrado, inclusive com permanência irregular dos autores dos réus apelantes. Assim, frente ao inadimplemento contratual dos requeridos, os autores e também apelantes Ed Wilson ingressaram com a presente ação de rescisão contratual a fim de pôr termo ao contrato de compra e venda dos referidos imóveis. Assim, os apelados Ed Wilson e Reinaldo ajuizaram a ação de rescisão contratual em face dos citados requeridos, que tem por objeto a resolução do contrato tabulado entre as partes e reintegração da posse das áreas objeto da compra e venda. A prova revela que os adquirentes, ora apelantes e Yoshikazu, não efetuaram o pagamento do preço convencionado, que era de R$800 mil à época, a ser quitado esse valor mediante a entrega de 7 mil sacas de soja, e o equivalente a 3 mil sacas sacas do produto em 30 de 4 de 2003 e 3.500 sacas em 30 de 4 de 2004, mais o saldo remanescente de operações anteriores tomadas pelos promitentes vendedores junto ao Banco do Brasil, em nome de Reinaldo Alves da Silva e em nome de Ed Wilson, à época estimado em R$500 mil esse valor. Ou seja, a área foi vendida para pagar R$800 mil correspondente a essa saca de soja e mais uma dívida que os vendedores tinham junto ao Banco do Brasil. De sorte que no que tange ao preço, que é um dos elementos essenciais do negócio jurídico realizado a título oneroso, os promitentes compradores se militaram a pagar R$10 mil, que foi no dia que fizeram o contrato, pagar R$10 mil. Não pagaram os R$800 mil na data aprazada, 30 de 4 de 2003 e 30 de 4 de 2003, ou em tempo algum. Tampouco pagaram a dívida contraída pelos promitentes vendedores objeto das operações junto ao Banco do Brasil. Pode dizer, então, que os promitentes compradores tomaram posse do imóvel, nada pagando do preço, mas permaneceram na área dela, retirando seu proveito por todos esses anos. Não colhe o argumento do inadimplemento decorrente da suposta, porque teria suposta sobreposição de área, que o débito junto ao Banco do Brasil revelou-se maior do que o estimado por ocasião da realização da compra e venda. Por demais incoerente a justificativa pelo não pagamento do preço, principalmente se permanecem na área até os dias de hoje. Como dito, os apelantes requeridos pretendem a reforma da sentença ao fundamento central de que deixaram de pagar o contratado em razão da superveniência de fatos novos, mais precisamente a documentação denominada Carta de Exigência emitida pelo cartório de lucro, que dá conta de registro de laudo de recenseamento aprovado pelo INCRA, cujo documento, no seu entendimento, supostamente evidencia a superposição de áreas. Ocorre que da leitura de tal documento não há falar em superposição, mas porque o objeto, seja do contrato quanto do recurso, é a rescisão do contrato de compra e venda dos imóveis de Adamargi, que se originar do título definitivo denominado Santa Cecília, expedido em 61 pelo Estado em favor de Emílio Nicodemo Sá. Não há, portanto, contestação alguma acerca do referido título. O documento atestou a perfeita localização da área descrita na matrícula que originou as matrículas questionadas pelos apelantes. Assim, as matrículas trais e tais
o que constata por meio das certidões de folhas tais, da qual se colhe toda a cadeia de compra e venda do imóvel até chegar aos autores da presente ação. Assim não há falar em sobreposição diária, porquanto as matérias não estão sobrepostas a outras, mas sim encaixadas em suas próprias transcrições. Aí, quanto à dívida, ainda que o Banco do Brasil não tenha informado o montante da dívida, segundo os apelantes aduzem, esta está acima do patamar para tratar do argumento por si só não prevalece diante dos demais elementos de prova na medida em que não se pode atribuir tal fato como escusa do inadimplemento. Ademais, se a intenção fosse pagar, os apelantes, como se sabe, teriam à sua disposição diversas medidas para realizar, independentemente do patamar contratado pelos autores. O que não se afigura razoável é querer atribuir à instituição terceira o ônus pelo descumprimento da obrigação. A rescisão do contrato de compra e venda, portanto, tem amparo na legislação de regência. Por fim, no que tange à indenização por perdas e danos pelo uso indevido do imóvel, a sentença fixou em 2% o valor do contrato devidamente atualizado. Enquanto os apelantes requeridos postulam a exclusão da indenização, no seu recurso de acusação, os autores requerem a majoração da indenização fixada, a indenização pelo uso do imóvel desde o ano 2000, em que efetivamente os requeridos passaram a ter a posse do imóvel. É mesmo o caso de reforma de sentença no que tange a indenização pelo uso do imóvel. De fato, os autores, além de não receberem o valor devido pelo contrato, com a permanência dos requeridos na posse dos imóveis, ficaram impedidos de alienar ou de promover as suas atividades econômicas e dele usufruir. A responsabilidade negocial reside na obrigação de reparar pelo inadimplemento do negócio. Assim, quanto ao montante de indenização pelo uso do imóvel, a contar a partir do inadimplemento, será apurado em liquidação de sentença, tomando-se como parâmetro as características de vocação da área e os costumes da região. Por conclusão, os feridos, o autor fica prejudicado. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação de Ocício Casa, Oca, e dou parcial provimento ao recurso de Ed Wilson e esposa para reformar a sentença no que dá de valor de indenização para o uso do imóvel, que será apurado em liquidação de sentença, tomando como parâmetro as características de vocação da área, ocasião e desde a inadimplência. De igual modo, é o caso de deferir a indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelos requeridos e esposa no imóvel, antes de sua constituição em mora, ocorrido por meio da notificação, também a liquidação sob pena de enriquecimento ilícito. É como voto. Como voto do desembargador Serli. Estou de acordo. Recebi seu voto, analisei e estou de acordo. Então, negaram provimento ao recurso do requerido e parcial provimento ao recurso dos autores. Quatro da pauta. Apelante, Genilson Alves de Souza e apelante seguradora, consórcio seguro, DPVAT. Qual que é esse? É o 24. Uhum. Bom, em 24 da pauta é um recurso de apelação em que figura como apelante Genilson Alves de Souza e apelante seguradora líder. E, se bem me recordo, no recurso de apelação, o autor, que é Genilson, de qual Vossa Excelência é patrono, quer exatamente realizar uma prova pericial, é isso? Ele não foi realizada intimação pessoal. Isso. Então, se for essa argumentação, realmente está esse defeito, não foi intimado, eu estou provendo o recurso. Estou de acordo. Se Vossa Excelência concordar, nós podemos resumir, né? Fazer uma antecipação do julgamento, e eu estou, então, acolhendo que se faça essa perícia mediante prévia intimação do apelante, que é o segurado. Não é isso? Então, recurso parcialmente provido, agradeço a presença de Vossa Excelência. Recurso provido. Vinte e oito da pauta é um recurso de apelação em que figura perante a seguradora líder, consórcio seguro DPVAT,
e apelado Hudson da Mata Oliveira. Eu sou relator, desembargador Serli e desembargador Cleuci integra o julgamento. O que é isso aqui? É esse? Emenda só. Na verdade, isso aqui é só honorário. Na hipótese de sentença condenatória, o valor da condenação deve ser o parâmetro utilizar-se com base para o valor da indenização, deve ser da condenação, é o parâmetro para a incidência dos honorários, então eu estou provendo o recurso. Estou de acordo. De acordo? Recurso provido. 31 também, tem período de tentação oral, tá? Não entendi. Isso. O 31 da pauta geral é um recurso de apelação em que foi com apelante Dolores Parron Lopes e apelado Ortomax. E apelados Ortomax, reciprocamente apelantes e apelados. Que é a julgadora Cleuci também e a admiradora Serli. Eu sou o relator. O que estou fazendo aqui? Vamos lá. Apelações interpostas por Dolores Parron Lopes e Ortomax, empreendimentos e representações limitadas. A sentença julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Dolores Lopes contra Ortomax, comércio e representações, para condenar a requerida ao pagamento de indenização de danos morais por R$15 mil, atualizada, etc. Tal, custos processuais e 10% sobre a indenização a título de honorário. Na apelação da autora, Dolores Parron, alega que o valor da indenização por dano moral é insignificante, considerando que é pessoa com mais de 78 anos e que teve de se submeter a nova cirurgia para a troca da placa de metal defeituosa, que era a majoração da condenação, contra razões da apelada, comércio e representações, suscita a penalidade de legitimidade, seja em razão da ausência de relação entre as partes, seja por ausência de responsabilidade, alega que é caso de acolher a denunciação ali do fabricante, do hospital e do médico responsável pela cirurgia. No ponto, reforça que sua responsabilidade é subsidiária. Argue ainda em preliminar o procedimento de defesa diante da negativa de produção de prótese pericial. No mérito, sustenta que a autora apelada é responsável pela quebra da placa instalada no fêmur porque não teria cumprido as orientações para a recuperação, no caso, não colocar o pé no chão por 90 dias. Reforça que não restou demonstrado o alegado dano moral e que o valor arbitrário se mostra desproporcional. Quanto à reconvenção, a dois que sofreu prejuízos materiais e morais em razão da demanda, requer que o acolhimento das preliminares, e no mérito, reforma da sentença para julgar improcedente a ação de indenização ou reduzir o valor da condenação. Esse recurso foi contrarrazoado. As folhas 411 e 413, que diz que a sentença está correta nesse ponto, é o relatório. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Bom dia, desembargador presidente, nobres julgadores, Ministério Público, serventuários da Justiça e colegas advogados presentes. Eu sou advogado da empresa Ortomax, no caso estou representando, e no presente fato, houve que a senhora Dolores ajuizou a apresentação em face da empresa, alegando defeito no produto, na placa, na qual foi implantada em seu fêmur. Muito importante destacar, nobres jogadores, primeiramente eu venho alegar preliminares, pois a primeira preliminar alegada seria a ilegitimidade passiva da empresa Ortomax. A empresa Ortomax é uma empresa que comercializa, ela somente vende a placa, essas hastes, placas de implantações nos pacientes, só que ela efetua a venda direta para hospitais, para clínicas e para médicos. Ela nunca realiza a venda diretamente para pacientes. E nesse presente fato, o que houve? Quem adquiriu essa placa foi o Hospital de Maternidade Dois Pinheiros, lá de Sinop. Eles que adquiriram essa placa da empresa Ortomax. E quem realizou o diagnóstico médico na senhora Dolores foi o médico Dr. Linton. Ele que realizou o diagnóstico, verificou se há necessidade ou não dessa implantação de placa ou haste, ele que decidiu pela implantação da placa, e no caso foi a placa implantada na dona Dolores. Muito importante aqui destacar que antes dessa placa vendida pela Ortomax, a senhora Dolores, ela teve uma fratura em 2008 nessa perna. Ela teve um acidente automobilístico, na qual
teve a fratura na perna e teve a placa. Só que daí ela não informou na sua inicial qual foi o motivo dessa segunda fratura que ela teve, que houve a implantação da placa vendida pelo Ortomax, na qual foi implantada uma outra placa no local e ela alega que houve a quebra da placa. Então, nesse fato, o que ocorre? No tocante à legitimidade passiva, o artigo 13 do CDC informa claramente o quê? O comerciante é igualmente responsável quando o fabricante, o construtor, o produtor não puderem ser identificados, o produto for fornecido sem identificação e não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Ocorre o seguinte, que na placa se encontra, sim, devidamente identificado quem que é a fabricante, o fornecedor, que é a empresa Traumédica. Essa empresa Traumédica é a fornecedora, ela é responsável pela confecção, pela resistência, por todo o procedimento da formação da placa. E no caso, foi identificado no produto, o produto é identificado, mostra quem que é o fornecedor, e no caso, se trata da placa de um produto perecível, ela se encontra devidamente conservada. Ocorre que, no presente fato, o comerciante ele não pode ser responsável por um fato que ele não tem qualquer relação, pois não foi ele que fabricou a placa, não foi ele não vendeu para a paciente, não foi ele que diagnosticou, não foi ele que implantou, não foi ele que realizou a cirurgia. Então, nesse caso, eu vim pedir a legitimidade passiva, a primeira preliminar de legitimidade passiva da empresa Ortomax. A segunda preliminar hora arguída na questão é a respeito da denunciação à lide. E viemos requerer que seja chamado ao processo os principais responsáveis por esse fato, que no caso é a empresa Traumédica, que ela que é a fabricante, fornecedora do produto, ela que tenha todo acesso, inclusive essas placas elas passam por diversos testes, rigorosos testes, e ela é claramente aprovada pela Anvisa. E no caso essa empresa Traumédica deve ser chamada ao processo para responder juntamente. Outro denunciado ali de que deveria ser chamado seria o hospital, porque ele foi no local onde foi realizada a cirurgia, foi ele que adquiriu a placa, foi o hospital que comprou a placa da empresa Ortomax, e ele que é o principal, ele que foi no local onde foi realizado. E outro principal responsável também para responder o presente processo é o Dr. Linton, porque o médico, ele que, conforme já dito, ele que realizou todo o procedimento cirúrgico, ele que analisou antes o pré e o pós-operatório, ele que analisou a necessidade da implantação de uma placa ou de uma haste, que nesse caso você deveria ter sido implantado uma haste, não uma placa, porque a haste é para questões mais graves, a questões é mais reforçada do que uma placa, e no caso deveria ser implantada a haste, e esse médico deveria ser responsável também pelo fato, porque ele que implantou, ele que teve diagnóstico de toda a saúde da senhora Dolores, por ser uma pessoa idosa de 75 anos, 78 anos, ele constataria a fragmentação da placa com o osso dela, ele deveria saber a questão dessa questão. Ele que é o principal responsável, porque ele que implantou a placa e ele que sabe corretamente sobre o pré e o pós-operatório. No tocante também ao pós-operatório, dela ter desobedecido, porque ela mesma informa na sua inicial que em 43 dias a placa supostamente quebrou. Só que o que ocorre? O pós-operatório informa o seguinte: todo o paciente que é submetido a essa cirurgia, ele deve ficar no 90 dias sem sobrecarregar a perna, sem realizar qualquer esforço físico, sem pisar no chão, sem sobrecarregar onde a placa foi implantada. E no caso, ela mesma afirma, ela mesma assume que em 43 dias ocorreu tal fato. Outra preliminar arguída, então nesse caso eu venho requerer a chamamento para responder a denunciação à lide dessas 3 denunciadas, né? No tocante ao cerceamento de defesa, a outra preliminar arguída, que foi pleiteado perícia médica, perícia técnica e prova testemunhal. Nesse caso, houve o pedido de prova testemunhal no tocante ao quê? A prova testemunhal, além de provar os argumentos ora elencados na reconvenção pela própria empresa Ortomax, ela iria provar também todos os fatos, iria trazer médicos como testemunha, iria trazer engenheiros,
iria trazer também a questão sobre a impossibilidade da empresa ter vendido a empresa não vende placa para pacientes, a conservação da placa na empresa, iria provar todos esses fatos. E os médicos iam provar a questão de pós e pré-operatório, todos os procedimentos cirúrgicos. A questão também da prova pericial médica e técnica seria para provar o quê? A questão que houve, se realmente houve a desobediência da autora quanto ao pós-operatório, se não houve a fragmentação da placa no osso da autora, que ocorreu por causa disso que ocorreu, e se realmente é utilizada a placa ou a haste na perna da paciente. Outra questão também que deveria ser debatida em provas, né, na questão da perícia. Outra questão também na perícia técnica, e incansavelmente a empresa Ortomax, nos autos, informava que essa perícia não pode ser feita por médico ortopédico, deveria ser feita por uma empresa especializada, por pessoas capacitadas, no caso engenheiros, para verificar a respeito da resistência e a respeito dessa placa, se houve mesmo a quebra dessa placa, o que ocasionou. Nesse presente fato, foi devidamente informado que uma universidade de São Carlos, a UFSCar, que realiza esses tipos de perícia. Foi informado o endereço, foi informado tudo para o juízo. Só que o juízo, ele indicou o IML, indicou um médico, e toda vez nós discordávamos disso, que tem que ser feito um estudo, um tipo de exame de fractografia, que esse exame de fractografia que iria constatar a respeito do material e a respeito do que houve com essa placa. O estudo correto nela, né? E diante disso, e como nós toda vez discordávamos dessas perícias, ela indicou uma empresa que anunciou como honorários periciais um valor exorbitante, na qual foi discordado também, e ocorre que houve um despacho indicando para que a requerente recolhesse o valor de honorários periciais. Só que a requerente era a parte autora. E diante disso, a parte requerida, ela não se manifestou, porque como ela já tinha discordado do valor, aí houve uma certidão informando que, em decorrência da não recolhimento do valor, foi indeferida a prova da questão da perícia técnica, no qual também discordamos e apresentamos o agravo do instrumento. E diante disso, aí o agravo do instrumento, o resultado foi que deve ser arguído em preliminar de apelação. E a questão disso, vimos alegar que houve sim o cerceamento de defesa quanto à perícia técnica, perícia médica e a prova testemunhal. A questão do mérito, vimos informar o seguinte, que houve sim a culpa exclusiva da parte autora, ela que, conforme já dito, desobedeceu o pós-operatório, ela mesma afirma que em 43 dias houve a quebra, o deslocamento da placa, ela mesma afirma que antes disso ela já tinha uma placa implantada antes em sua perna, ela já tinha ocorrido um acidente com ela, anterior a esse. Nota-se que na própria inicial dela, ela não informa a responsabilidade da empresa, ora apelante. Ela também não junta documentos, do médico, ou o parecer do médico, Linton, ela não junta a questão da outra placa também que foi implantada. E nesse caso também a gente quer informar que não existe inexistente o dano moral, porque não há qualquer responsabilidade da empresa, não houve qualquer responsabilidade, ela não cometeu qualquer ato ilícito, ela somente vendeu a placa conforme ela sempre faz para hospitais, clínicas e médicos, ela somente realizou o seu serviço, vendeu a placa. Inclusive é muito importante destacar aqui para os nossos nobres julgadores que o hospital entrou em contato com a empresa, o hospital desesperado pediu para a empresa que fosse fornecida uma nova placa. A empresa, de boa fé, doou uma nova placa para o hospital e essa nova placa que foi implantada na paciente. Ela doou essa nova placa para manter também a relação com o hospital, no caso que é o cliente da empresa Ortomax. Assim, caso
nesse caso, no mérito, vem requerer também a reforma da sentença, a reforma da decisão, e caso não seja reformado, nós vimos requerer a minoração do valor a hora arbitrado, em decorrência também desse fato que a empresa doou a placa que foi implantada, até hoje implantada na paciente, que é a autora. E a título de reconvenção, foi informado nos autos ao prejuízo material sofrido pela empresa, no caso a contratação de advogado, e também aos prejuízos que teve para poder se deslocar para o local onde ela não tem sede. E também o dano moral em decorrência dessa ação, porque ela nunca teve qualquer ação judicial, e ela sempre foi uma empresa correta, que sempre realizou a venda e nunca houve qualquer fato de quebra de placa, com todos esses lotes que ela vendeu também para o Hospital do Espírito, nunca houve qualquer fato igual a esse. E também debatendo a apelação da senhora Dolores, da questão que não há que ser majorado esse dano morais, uma vez que ela alega fatos que não ocorreram. Por exemplo, ela alega que foi para a UTI, e também não tem nenhum documento que comprove que ela esteve na UTI. Ela quer dramatizar o fato a título de apelação para poder majorar o valor. E também ela não correu risco de morte, porque foi procedimento feito na cirurgia, como ela não teve na UTI, não teve nenhum agravamento em seu caso. E diante disso vem requerer que seja concedido, que seja dado provimento ao presente recurso de apelação da empresa Ortomax e que seja negado o provimento ao recurso de apelação da senhora Dolores. Obrigado. Tem manifestação da parte? Não, né? Não, só dele. Eu queria apenas anunciar que também fica para a próxima sessão o julgamento, é uma continuação de julgamento, que é da pauta geral. Não sei se tem alguém esperando, vai ficar para a próxima sessão. O desembargador Rubens participou e também continuação de julgamento, a próxima sessão ele está aí, tá bom? Vamos lá. Eminentes pares, trata-se de ação de indenização por dano moral ajuizada por Dolores Lopes, então com 78 anos, que após um procedimento cirúrgico para a implantação da placa de metal no fêmur direito, passados apenas 43 dias, teve que se submeter a nova cirurgia, em razão da quebra do material instalado, circunstância que levou ao julgamento da ação de indenização em face do comerciante do produto. As penalidades arguídas pela requerida apelante, Ortomax, serão aqui examinadas. Com efeito, no Código de Defesa, o sistema do Código de Defesa do Consumidor responde pelo vício do produto todos aqueles que ajudaram a colocar no mercado, desde o fabricante, o distribuidor, o comerciante, conforme dispõe o artigo 12 e 18. Vale dizer, todos que compõem a cadeia de consumo são responsáveis solidários pelo descumprimento do dever de qualidade, o que afasta não só a alegada legitimidade, bem como a eventual responsabilidade solidária. No que toca à denunciação da lide, melhor sorte não ampara a apelante. Assim se diz porque nos processos em que se discute relação de consumo, em especial na hipótese da responsabilidade do comerciante pelos defeitos apresentados pelo produto por ele comerciado, não é admitida a denunciação da lide, cita aqui alguma jurisprudência e rejeito. Enfim, é isso. E eu apenas, só para concluir ainda na primeira, ressalva todavia o direito de regresso da empresa comerciante contra a fabricante da peça considerada defeituosa objeto da demanda, a caso efetivamente constatado o vício do produto, e o direito à indenização. Por sua vez, não se visualiza o alegado cerceamento de direito de defesa quanto à negativa de realização da prova pericial e testemunhal. Ora, o que se nota, em verdade, é que foi deferida a prova pericial técnica com o postulado pela requerida apelante. Contudo, essa não efetuou o depósito dos honorários. Desta feita, mostra-se correta a decisão que entendeu por precurso a produção da prova pericial e encerrou sua produção. Como bem anotou o magistrado, mostra-se correta a certidão que deu conta do decurso do prazo para a parte requerida efetuar o depósito prévio dos respectivos honorários, bem como a decisão de folhas que deu por precurso a produção de prova pericial.
Então, nesse caso, eu estou rejeitando também a preliminar. É verdade que quem produz a prova, quem tem que pagar a perícia é o autor, mas se ela foi requerida pela requerida, é quem requer que paga, né? Pois bem, estou rejeitando as preliminares. Como vota a desembargadora Eu estou Serli? de acordo. Desembargador Cleuci? Quanto ao mérito, no caso, incumbia à empresa requerida comprovar a ausência de defeito na peça instalada no fêmur da autora. Quanto ao dano, não há dúvida de que a parte a autora teve que submeter novamente a outra cirurgia com novos riscos, novos sofrimentos físicos, inclusive o sofrimento psicológico, ante o risco de vida que toda e qualquer cirurgia acarreta, e principalmente numa senhora de 78 anos de idade. Tal fato autoriza a reconhecer o dano moral indenizável, porquanto restou comprovada a responsabilidade da empresa pelo fato de não demonstrar que existia defeito, e restou demonstrado o dano psicológico que sofreu esta senhora em decorrência de toda essa cimbrólia que se envolveu por conta da quebra dessa peça. No tocante à indenização, o juiz fixou em R$15 mil e me pareceu também absolutamente razoável no caso. Eu estou, então, em conclusão, negando provimento a ambos os recursos. A senhora também recorre, pede que aumenta, mas me parece que foi razoavelmente decidido. Vossa Excelência, como vota, desembargador Terci? Então, recurso de ambas as partes desprovidos. Bom dia. Bom dia. Serli, Vossa Excelência, então agora está liberada para anunciar aí inclusive os meus. Os meus. Isso. Vossa Excelência é mais. Falar não sei, esses todos são providos. Tá bom. Separados, assim, porque ele Número 4, pauta geral. Apelante. Luan, Kate, Bortoluzzi e outros. Apelados. Embracista em Tecnologia de Sistemas de Importação e Exportação. Recurso provido. Número 14, pauta geral. Apelante. Parra e Companhia Limitada Microempresa e outros contra HSBC, Banco do Brasil, Sociedade Anônima, Banco Múltiplo. Recurso provido. 20. Apelante Energisa, Mato Grosso contra WBR, Locadora de Veículos Limitada, EPP. Recurso provido. 21. Unifisa, Administradora Nacional de Consórcio contra Wilson Rodrigues. Recurso provido. 11. Unimed, Cuiabá Cooperativo de Trabalhos Médicos contra Maria de Souza Barros. Recurso parcialmente provido. 9. Da pauta geral. Apelante Igor Felipe do Amaral Souza contra Porto Seguro, CID Seguros Gerais. Recurso desprovido. 10. Lucinei Conceição de Barros contra Porto Seguro, CID de Seguros Gerais. Recurso desprovido. 16. Unimed Seguradora contra Maria do Socorro Costa Araújo. Recurso desprovido. 18. Edilton Alves Frota e CIA Limitada contra Mauer Comércio de Importação Limitada. Recurso rejeitadas a preliminar no mérito. Recurso desprovido. 19. Seguradora Líder de Consórcio e Seguro DPVAT contra Suzy Elaine Salles Bezerra. Recurso desprovido. 23. BCS Seguradora Sociedade Anônima contra Ivanildes Alves Silva e outros. Recurso desprovido. 25. Charlesandre Alves dos Santos contra Porto Seguro Companhia de Seguros. Recurso desprovido. 26. Porto Seguro Companhia de Seguros contra Domício Clemente da Silva. Recurso desprovido. 27. Porto Seguro CIA contra Wagner Novaes Santos. Recurso desprovido. 29. Evanir Mariano Martinez contra Oi. Recurso desprovido. 30. Jodinei Antônio da Silva Microempresa contra BR Plástico Sociedade Anônima. Recurso desprovido. 32. Energisa Mato Grosso Distribuidores de Energia Sociedade Anônima contra Daiane Rocha Gonçalves. Recurso desprovido. 33. Pauta geral. Oi contra Bárbara Lopes da Silva. Recurso desprovido. 33. Seguradora Líder do Consórcio Seguros DPVAT contra Giovanni Aguiar Silva. Recurso desprovido. 36. Ângelo Lourenço Poleto contra Banco do Brasil. Recurso desprovido. 37. BV Financeira contra Severina Alexandrina da Silva Padilha. Recurso desprovido. PJE 1.
Maílson de Souza Oliveira contra Solares Comércio de Imóveis Limitada Microempresa, recurso desprovido. 2. Banco do Brasil contra Carimbos Mato Grosso Limitada Microempresas, recurso parcialmente provido. 3. Banco Bradesco contra Ari Lauro Welter e outro, recurso desprovido. 4. Osvair Donizete Roncoleta contra Gustavo Tostes Cardoso, recurso desprovido. 5. Manuel Rego Braz contra Serasa, recurso desprovido. 6. Jorge Roque de Araújo contra Porto Seguro, recurso parcialmente provido. Esse estava aqui eu peguei. Eu vi. Devolvo a presidência ao desembargador Guiomar. Nada mais havendo, declaro encerrada a nossa sessão, agradecendo a presença de todos. E fazer um agradecimento especial à nossa eminente senadora Cleuci, que está sempre à disposição para suprir aqui nas nossas ausências de membros.